E aconteceu que, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e filhas lhes nasceram, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e tomaram para si esposas de todas colheram. E o Senhor disse: Meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele também é carne. Porém, seus dias serão 120 anos. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois disso, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e elas lhe geraram filhos. Esses se tornaram homens poderosos, que eram na antiguidade homens de renome. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso o afligia em seu coração. E o Senhor disse: Eu destruirei o homem a quem criei da face da terra, tanto o homem quanto o animal, e a coisa rastejante, e as aves do céu, pois me arrependi de havê-los feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo e perfeito nas suas gerações, e Noé andava com Deus. E Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra também estava corrompida diante de Deus, e a terra estava cheia de violência. E Deus olhou para a terra, e eis que ela estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. E Deus disse a Noé: O fim de toda a carne chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência por meio deles, e eis que eu os destruirei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gófer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E esta é a forma em que tu a farás. O comprimento da arca será 300 côvados, sua largura de 50 côvados, e a sua altura de 30 côvados. Uma janela farás para a arca, e em um côvado acabarás em cima. E a porta da arca colocarás em sua lateral. Faze-as com andares inferior, 1 segundo e 1 terceiro. E eis que eu mesmo trago um dilúvio de águas sobre a terra, para destruir toda a carne em que há sopro de vida de debaixo do céu. E toda coisa que está na terra morrerá. Mas contigo eu estabelecerei o meu pacto, e tu entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo, e de toda coisa vivente, de toda a carne, 2 de cada espécie. Tu trarás para dentro da arca, para guardá-los vivos contigo, eles serão macho e fêmea. De ave segundo a sua espécie, e de gado segundo a sua espécie, de toda coisa rastejante da terra segundo a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para guardá-los vivos. E tomarás para ti de todo alimento que é comido, e o ajuntarás a ti, e será por alimento para ti e para eles. Assim fez Noé, segundo tudo que Deus lhe ordenou, assim ele fez. E o Senhor disse a Noé: Vem tu e toda a tua casa para dentro da arca, pois a ti eu vi como justo diante de mim nessa geração. De todo animal limpo tomarás para ti de 7 em 7, o macho e sua fêmea, e dos animais que não são limpos, de 2 em 2, o macho e sua fêmea. Das aves do céu também de 7 em 7, o macho e sua fêmea, para manter viva a semente sobre a face de toda a terra. Pois em mais 7 dias eu farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites,
e toda a substância viva que eu fiz, destruirei da face da terra. E Noé fez de acordo com tudo que o Senhor lhe ordenou. E Noé tinha 600 anos de idade, quando o dilúvio de água veio sobre a terra. E entrou na arca Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de toda coisa que rasteja sobre a terra. Entraram de 2 em 2 até Noé na arca, o macho e a fêmea, conforme Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, depois de 7 dias, as águas do dilúvio estavam sobre a terra. No ano 600 da vida de Noé, no 2º mês, no 17º dia do mês, no mesmo dia de todas as fontes do grande abismo foram rompidas, e as janelas do céu foram abertas. E a chuva esteve sobre a terra 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, e Sem, e Cã, e Jafé, os filhos de Noé, e a mulher de Noé, e com eles as 3 mulheres de seus filhos. Eles e todo animal segundo a sua espécie, e todo gado segundo a sua espécie, e toda coisa que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie, e a cada pássaro de toda espécie 2. E entraram para Noé na arca de 2 em 2 de toda a carne em que é o sopro de vida. E aqueles que entraram macho e fêmea de toda a carne, conforme Deus lhe ordenara, e o Senhor fechou. E o dilúvio esteve 40 dias sobre a terra, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os montes altos que estavam debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima as águas prevaleceram, e os montes foram cobertos. E morreu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto as aves quanto o gado e os animais, e toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra, e todo homem. Todos aqueles em cujas narinas estava o sopro de vida, e tudo que estava na terra seca morreu. E foi destruída toda a substância viva que estava sobre a face da terra, tanto o homem quanto o gado, e as coisas rastejantes, e as aves do céu, e eles foram destruídas da terra. E somente Noé permaneceu vivo, e aqueles que estavam com ele na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. E Deus lembrou de Noé e de toda coisa vivente, de todo o gado que estava com ele na arca, e Deus fez um vento passar sobre a terra, e as águas se diminuíram. Também as fontes do abismo e as janelas do céu foram cerradas, e a chuva do céu foi contida. E as águas retornaram de sobre a terra continuamente. E após o fim dos 150 dias, as águas foram diminuídas. E a arca descansou no 7º mês, no 17º dia do mês, sobre os montes de Ararat. E as águas diminuíram continuamente, até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, foram vistos os topos dos montes. E aconteceu que ao fim de 40 dias, Noé abriu a janela da arca que ele fizera, e ele viu um corvo que saindo ia e voltava, até secar as águas de sobre a terra. Ele também viu uma pomba para ver se as águas haviam diminuído da face da terra. Mas a pomba não encontrou descanso para a sola de seu pé, e ela retornou para ele na arca, pois as águas estavam sobre a face de toda a terra. Então ele estendeu sua mão e a tomou, e a puxou para si para dentro da arca. E ele ficou mais outros 7 dias, e novamente enviou a pomba para fora da arca. E a pomba veio a ele à tarde, e eis que no seu bico estava uma folha de oliveira arrancada. Assim Noé soube que as águas haviam diminuído de sobre a terra. E ele ficou mais outros 7 dias,
e enviou a pomba que não mais retornou a ele. E aconteceu no 601º ano, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, que as águas foram secas de sobre a terra. E Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava seca. E no segundo mês, no 27º dia do mês, a terra estava seca. E Deus falou a Noé, dizendo: Vai adiante da arca, tu e tua mulher e teus filhos e as mulheres dos teus filhos contigo. Traze toda a coisa vivente que está contigo, de toda a carne, tanto das aves quanto do gado, e de toda coisa rastejante que esteja sobre a terra, que eles possam procriar abundantemente na terra, e sejam frutíferos e se multipliquem sobre a terra. E Noé foi adiante, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, e saíram da arca todo animal, toda coisa rastejante, toda ave, e tudo que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies. E Noé construiu um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu ofertas queimadas sobre o altar. E o Senhor cheirou um aroma doce, e o Senhor disse em seu coração: Eu não amaldiçoarei novamente a terra por causa do homem, pois a imaginação do coração do homem é má desde a sua juventude. Tampouco eu ferirei novamente toda coisa vivente como fiz. Enquanto a terra permanecer, tempo de semeadura e de colheita, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. E Deus abençoou Noé e seus filhos e lhe disse: Sede frutíferos e multiplicai-vos e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós estará sobre todo animal da terra e sobre toda ave do céu, sobre tudo que se move sobre a terra, e sobre todos os peixes do mar em vossas mãos eles foram entregues. Toda coisa viva que se move será por alimento para vós, assim como a erva verde eu vos dei todas as coisas. Mas a carne com a sua vida, que é o sangue dela, não comereis. E certamente, vosso sangue das vossas vidas eu requererei, da mão de todo animal requererei, e da mão do homem, e da mão de todo irmão do homem requererei a vida do homem. Quem assim derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, pois a imagem de Deus ele fez o homem. E vós sede fecundos, e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. E Deus falou a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eis que eu estabeleço meu pacto convosco e com vossa semente depois de vós, e com toda criatura vivente que está convosco, das aves, do gado, e de todo animal da terra convosco, e de todos que saem da arca, todo animal da terra. E eu estabelecerei o meu pacto convosco. Não será mais cortada toda a carne pelas águas de um dilúvio, nem haverá mais dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: Este é o sinal do pacto que fiz entre mim e vós, e toda criatura vivente que está convosco, para gerações perpétuas. Eu ponho o meu arco na nuvem, isso será por sinal do pacto entre mim e a terra. E acontecerá, quando eu trouxer uma nuvem sobre a terra, que o arco será visto na nuvem. E eu lembrarei do meu pacto que está entre mim e vós, e toda criatura vivente de toda a carne. E as águas não mais se tornarão um dilúvio para destruir toda a carne. E o arco estará na nuvem, e eu olharei para ele, para que eu me lembre do pacto eterno entre Deus e toda criatura vivente de toda a carne que está sobre a terra. E Deus disse a Noé: Este é o sinal do pacto que eu estabeleci entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé, que saíram da arca, foram Sem, Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Estes são os 3 filhos de Noé, e por eles toda a terra foi coberta. E Noé começou a ser lavrador,
e ele plantou uma vinha, e ele bebeu do vinho, e ficou embriagado, e ele ficou desnudo dentro da sua tenda. E Cã, o pai de Canaã, viu a nudez de seu pai, e contou a seus 2 irmãos que estavam fora. E Sem e Jafé tomaram uma capa, e a puseram sobre os seus ombros, e viraram para trás, e cobriram a nudez de seu pai. E suas faces estavam viradas para trás, e eles não viram a nudez de seu pai. E Noé despertou de seu vinho, e soube o que seu filho mais novo havia feito a ele. E ele disse: Amaldiçoado seja Canaã, servo de servos ele será para seus irmãos. E ele disse: Abençoado seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã será o seu servo. E Deus alargará Jafé, e ele habitará nas tendas de Sem, e Canaã será o seu servo. E Noé viveu depois do dilúvio 350 anos, e todos os dias de Noé foram 950 anos, e ele morreu.